por história e por curiosidade ou está estudando para o Enem ou vestibular, lhe apresento o meu canal Cleitonpedia. Aqui você encontra um mix de tudo. Antes de tudo eu peço aquela ajuda básica, dá um joinha e se inscreve no canal. O conteúdo de hoje é Antigo Regime e Revolução Inglesa 2 Parte 5. Inglaterra, do absolutismo à monarquia parlamentar durante o século XVI até meados do XVII. A Inglaterra foi governada por reis absolutistas. A partir desse período, o absolutismo monárquico foi combatido pelos grupos sociais que, representados pelo parlamento, desejavam limitar o poder do rei e atender a seus interesses políticos e socioeconômicos. Entre esses grupos estavam, por exemplo, comerciantes, proprietários rurais que buscavam lucros com a exploração da terra, donos de manufaturas, etc. Monarquia x burguesia. 5.1 A monarquia absoluta inglesa. O absolutismo inglês teve início com o rei Henrique VII, 1485 a 1509. Fundador da dinastia dos Tudor, que assumiu o trono ao final da Guerra das Duas Rosas, 1555 a 1485. Esse conflito ficou assim conhecido porque os Lancaster tinham no brasão de família uma rosa vermelha, e os York, uma rosa branca. Essa guerra foi provocada por disputas pelo trono inglês entre duas poderosas famílias da nobreza, os Lancaster e os York, grandes proprietários de terra. Henrique VII, que tinha laços de parentes com os Lancaster e os York, recebeu apoio da burguesia para conseguir a pacificação no país. Seus sucessores ampliaram os poderes da monarquia inglesa. No reinado de Elizabeth I, 1558 a 1603, o absolutismo monárquico inglês fortaleceu-se ainda mais e colaborou ativamente para o desenvolvimento do país. Nesse período teve início a expansão colonial inglesa, com a colonização americana do norte e o apoio aos atos de pirataria contra navios espanhóis. 5.2 Relativa harmonia entre as elites. Durante o século XVI, a dinastia dos Tudor governou a Inglaterra de forma absoluta, com o apoio da burguesia e da nobreza rural, gentry. Nessa época havia interesse comuns entre a monarquia absolutista, a burguesia e a gentry, que explorava a terra com fins lucrativos, ao contrário do que ocorria no antigo sistema feudal. Burguesia mais nobreza rural, gentry, apoiaram a dinastia Tudor. Entre as medidas adotadas pela monarquia inglesa que demonstram esses interesses comuns, destacam-se a centralização do poder político como garantia de ordem social, a uniformização das moedas, do sistema de pesos e medidas e das tarifas para facilitar o comércio, a permissão concedida aos consórcios, piratas, para atacar navios inimigos, o incentivo dado à expansão marítima e comercial. A Igreja Anglicana, controlada pelo Estado, também participava desse jogo de interesses. Mantinha nas cerimônias a forma ritual católica, liturgia, hierarquia sacerdotal, etc., mas destacava o conteúdo do calvinista da religião anglicana. A ética religiosa calvinista era mais adequada aos valores burgueses, uma vez que estimulava o trabalho metódico, a eficiência, a poupança e a acumulação de riquezas. A dinastia dos Tudor chegou ao fim com a monarquia de Elizabeth I. Sem descendentes diretos, o trono inglês coube a seu primo Jaime, rei de Escócia, que se tornou soberano dos dois países com o título de Jaime I, 1603 a 1625. Iniciava-se a dinastia Stuart. 5.3 Início dos conflitos. No século XVII, a dinastia dos Stuart pretendeu exercer um absolutismo de direito, reconhecido juridicamente. Nesse momento, entretanto, a burguesia e a gentry, percebendo que o absolutismo tornava-se prejudicial aos seus interesses, não desejavam que o amplo poder do rei e sua intervenção nos assuntos econômicos atrapalhasse seus negócios. A dinastia dos Stuart entrou, então, em choque com o parlamento inglês, que era dominado por representantes da gentry e da burguesia. O rei lutava pelo poder absoluto. A maioria dos parlamentares defendia a limitação jurídica do poder real. Essa luta pelo poder entre monarquia e parlamento teve reflexos no campo religioso. Para conseguir o apoio da nobreza católica tradicional, o rei estabeleceu, por meio de uma rigorosa legislação religiosa,
que a Igreja Anglicana deveria valorizar a forma litúrgica católica em vez do conteúdo calvinista, ficou ainda mais descontente. Fundou, então, novas seitas religiosas, como a presbiteriana. Os presbiterianos, chamados de puritanos, queriam uma igreja desligada do poder do Estado, na qual os bispos não fossem nomeados pelo rei. Cada igreja seria dirigida por um pastor indicado pelo conselho dos membros mais idosos da igreja, presbíteros. 5.4 Radicalização das ações. Em 1628, o parlamento inglês estabeleceu-se por meio da petição de direitos, que o rei não poderia criar impostos, convocar o exército ou mandar prender pessoas sem prévia autorização parlamentar. No ano seguinte, o rei Carlos I, sucessor de Jaime I, reagiu a essa petição, fechando o parlamento e perseguindo os líderes políticos que lhe faziam oposição. Em 1640, Carlos I viu-se obrigado a convocar o parlamento, a fim de conseguir recursos financeiros para combater uma revolta escocesa contra seu governo. Uma vez reunidos, os parlamentares tomaram novamente uma série de medidas limitando o poder do rei. Decretaram, por exemplo, uma lei que proibia o monarca de dissolver o parlamento e tornava obrigatória a convocação do órgão pelo menos uma vez a cada 3 anos. Esse acontecimento agravaram ainda mais o conflito entre rei e parlamento, desencadeando a Revolução Inglesa. Assunto para o próximo vídeo. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Toda semana tem mais vídeos com conteúdos completos para o ensino médio e ENEM.